Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Meu Jeito Pode. Hoje recebendo Jorge Rosa. E aí, bro? Gestor comercial e professor. Tudo bem? E aí, tudo bem e você? Como é que tá? Certo? Tranquilo sempre. Por incrível que pareça, mas vocês não sabem ainda, mas ele é o meu irmão, entendeu? Chamei ele hoje aqui para dar uma aula pra gente a respeito da área comercial. A gente está precisando um pouco desse assunto aqui no nosso podcast. Mas fala um pouco da sua trajetória aí, Jorge. Então, pra você ver, sabe que eu tava pensando nisso, na trajetória de vendedor, né? E aí eu fui buscar lá no passado. E aí a sua audiência vai saber um pouco do nosso passado, né, como vendedor. É, né? A gente começou, você lembra o negócio de Amway? Nossa, lembro. Foi a escola de vendas, assim, lá no começo, porque a gente fazia tudo, né? Tinha a parte da apresentação, tinha a parte do planejamento e tinha o importante, a resiliência. E eu lembro, assim, puta, a gente era muito novo, eu tinha 15 anos, acho. 15, 16 anos. É isso aí, cara, a gente era novo. Mas se eu falar para você que hoje, eu até participei do Mastermind há pouco tempo atrás, é a mesma coisa que era naquela época, há 30 anos atrás? É o mesmo livro, é o mesmo palestrante, é o mesmo assunto. É isso aí. Entendeu? E a gente vê que isso aí vai, na verdade, se aperfeiçoando ao longo do tempo, porém, o conteúdo é o mesmo. É engraçado, porque eu lembro um livro que vem na minha cabeça logo de cara, é O Maior Vendedor do Mundo, do Og Mandino. Sim. E todos esses escritores famosos foram apresentados para mim nessa época. Lembra que a gente ia nos eventos motivacionais de vendas? Sim. Né? Sim. Og Mandino, Napoleon Hill, né? Uhum. Então acho que o sucesso não ocorre por acaso também. Lair Ribeiro, verdade. tudo old school. E vale muito no dia de hoje. Né? Hoje nós temos muito aquele negócio de a venda hoje é digital. Uhum. Quando você utiliza hoje as técnicas digitais, IA, mais old school, você fecha o circuito. Porque você querendo ou não, você tem que saber hoje se conectar de alguma forma com quem está vendo a gente aqui. Porque hoje, falando em redes sociais, YouTube, a gente vê que quanto mais você se conecta com quem está atrás, com quem está com o celular, mais atenção você tem. Entendeu? E você acaba sendo o quê? Uma referência para aquela pessoa. E ela acaba te seguindo. Que é o caso das redes sociais. Uhum. E isso é muito importante porque hoje as pessoas estão fazendo isso, se tornando referência para quê? Para justamente vender. E usam essas técnicas que você falou da old school. E é engraçado, porque eu sempre recomendo, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Dale Carnegie, que é livro de cabeceira. Eu tô lendo um hoje, que é muito legal. Né? Inclusive, até legal, você que tem time de vendas, a gente está implementando lá na empresa que nós chamamos de Projeto Kumbuka. Já ouviu falar do Projeto Kumbuka? Não. Você pega um livro, né? E é legal, como gestor, você compra o livro do seu time, faz a dedicatória, né? Que aí é uma mensagem individual para cada um. E aí você pede para que eles leiam o livro. Uma vez por semana, você se encontra com o seu time, pode ser no horário de trabalho, depois do horário de trabalho, né? E por que chama Kumbuka? Porque a Kumbuka você coloca o nome de todo mundo dentro desse copo, que é a Kumbuka, né? Coloca o nome de todo mundo aqui, ó, na Kumbuka. Na hora de discutir o livro, eu vou lá, enfio a mão na Kumbuka, tiro um nome. O nome que eu tirei ali, ele vai falar o que ele entendeu daqui, porque o livro ele é em capítulos, né? Tá. Então, esse dia nós vamos discutir o capítulo 1 e 2. O que foi sorteado, fala aí o que você aprendeu do capítulo 1. E aí ele começa a falar, né? E decorrer sobre o assunto. Decorrer sobre o assunto. Aí você tem a contribuição do pessoal, né? Você fica como um mediador, né? Da discussão. E é muito rico, cara. Porque você traz uma mensagem do livro, né? Que é muito legal. E você dá oportunidade para que eles troquem informação. São diversos pontos de vista, né? E assim, dizem que você aprende muito ensinando, né? Você, na verdade, evolui muito ensinando.
E essa parte do debate que você está falando é importantíssimo, que é uma forma de você, na verdade, gravar aquilo que está no livro, que é o debate. Né? Que de uma forma ou outra, você lendo, você não grava tanto quanto um debate, uma discussão com o colega de trabalho. E isso é muito enriquecedor, porque você está num ambiente e, ao mesmo tempo, fazendo a integração das pessoas, que é muito importante para um time. Essa associação, né? Uhum. É legal porque existe uma coisa que é importante, não só para o time de vendas, tá? Para sua equipe como um todo, que é o senso de pertencimento. Uhum. O que é o senso de pertencimento? O senso de pertencimento ela é uma necessidade básica do ser humano. Eu preciso me sentir pertencente a alguma coisa. Né? Então, se eu não me sinto pertencente à minha família, a primeira oportunidade que eu tiver, eu saio de casa. Se eu não me sinto pertencente à empresa, qualquer oferta que eu tiver de fora, eu vou. Agora, se eu me sinto parte da empresa, eu tenho esse senso de pertencimento, eu sei o meu papel na empresa, eu vou ficar nela. Essa semana, eu fui visitar semana passada, né? Fui visitar uma empresa aqui na região, que é Dona Dalva. O nome da minha mãe, nunca vou esquecer. Ela é a pessoa que mantém a empresa organizada e limpa, né? Uhum. E é engraçado que eu estava na sala da gestora e a gestora chamou ela. Ô, Dona Dalva, vem aqui, quero te apresentar uma pessoa. É o Jorge. Olha, o meu amigo tal. Me apresentando, era a pessoa que estava limpando o corredor ali. Aí ela chegou e falou, Dona Dalva, o que a senhora faz aqui na empresa? O que eu pensei na hora? Vai falar, eu limpo aqui, sei lá, né? Eu ajudo a fazer transporte pneumático. Como assim? Me explica melhor. Olha só, o senso de pertencimento e a pessoa entender a importância dela no contexto da empresa. A visão da empresa. A visão. Né? Ela disse o seguinte, porque toda vez que eu limpo aqui essa sala de reunião que você está, você é um cliente. Você se sente melhor, vem aqui, eu ajudo a vender. Toda vez que eu limpo a baia de alguém, a mesa de alguém, o corredor, o refeitório, as pessoas que trabalham aqui se sentem melhor, produz mais. Sim. Olha a noção, cara, né? Que é exatamente isso. Então, quando você cria esses eventos de associação, seja happy hour, seja o projeto Cumbuca, né? Esses movimentos que você traz o time para dentro da empresa, você cria esse sentimento de pertencimento que é fundamental para reter talento. Porque hoje em dia os grandes profissionais, eles não estão só por dinheiro. Né? Principalmente os mais novos. É o propósito. Né? Isso tem que estar conectado com o propósito da empresa. Né? Tem que estar conectado com 3 coisas importantes. Missão, visão e valor da empresa. Tem muita gente que passa 1 ano escrevendo missão, visão e valor, mas não vive aquilo no dia a dia. Só perdeu tempo. Não passa isso para os colaboradores, né? Porque de alguma forma é top-down, né? É isso aí. Se você que é dono da empresa não compra, como é que você vai vender isso para os seus colaboradores? Não tem. Aí, por exemplo, lá na empresa, nós temos parte dos nossos valores é o que nós chamamos de Triple T, que é Trust, True, Transparency. Ok. Verdade, confiança e transparência. Uhum. Quando a gente começou com o Triple T, né? Primeiro, nós começamos a ter uma relação melhor com o nosso cliente. O meu time de vendas começou a acertar mais o forecast. Por quê? Transparência, verdade e confiança. Então, você aí que é gestor de vendas, né? A confiança é você confiar no seu time. Sim. Então, vamos supor, né? O seu vendedor, você faz lá a sua reunião de forecast, uma hora a gente vai entrar nesse assunto, né? Venda sempre fala em forecast, que é importante, porque eu acredito que tão ruim quanto não bater a meta é errar o forecast. Né? Porque se errando o forecast, você, enfim, quebra todo o planejamento da empresa. Né? Mas quando você aplica o Triple T no time de vendas, você começa a confiar no vendedor e o vendedor confia em você. Quando ele fizer a reunião de forecast contigo, ele vai falar a verdade para você. Ele não vai falar uma coisa para te agradar. Ele não vai falar uma coisa para tirar ele da berlinda porque ele não tem um forecast para bater a meta do mês. Mas, Jorge, isso eu vejo, já passei por algumas empresas e dou hoje até mentoria para algumas empresas e vejo que algumas pessoas na área comercial às vezes maqueiam
números. Justamente para quê? Para passar mais um mês. Ao invés de ele estar trabalhando aquele mês, entendeu? Para quê? Para justamente não ter esse tipo de problema. Né? Não precisa você maquiar. Pô, pede ajuda do seu gestor, tenta solucionar o problema. Qual o direcionamento que você precisa para estar vendendo mais clientes, ajuda de marketing. Às vezes eu vejo isso e é importantíssimo isso que você falou, tá junto da sua equipe para conhecer a sua equipe e a sua equipe ter o quê? A confiança em você. Mas é exatamente isso. O vendedor ele tem que se sentir seguro em falar a verdade para você, que ele não vai ser julgado. Tá? O que acontece? Porque somente com a verdade que eu consigo consertar o problema. Eu estou empurrando o problema para frente, eu estou empurrando o problema para o próximo quarter. Se eu tenho um forecast verdadeiro hoje, eu vou fazer aí, um termo técnico, um recovery plan já para o futuro. Sim. Eu estou prevendo que eu não vou fechar a meta lá no final do ano. Eu já sei o que vai acontecer. Então, o que nós vamos fazer diferente hoje? Porque vai depender do ciclo de vendas do seu produto, né? Só tem um sales cycle de 90 dias. Pô, se eu quero o próximo quarter, eu tenho que começar a fazer agora. E outro, Jorge, tem os fatores externos que a gente sabe que acontecem. Depende muito da política, da geografia onde você está, entendeu? Isso pode também influenciar nas suas vendas, entendeu? E nada melhor do que o seu liderado confiar em você para justamente chegar aqui, poxa vida, aconteceu tal coisa, a política aumentou o dólar, a gente é dolarizado e vai cair, não tem jeito, a gente paga em real. Hoje mesmo o dólar bateu 5,15, entendeu? Então, o que acontece com isso? Ele tem que ter a confiança do que chegar em você, Jorge, aconteceu isso aqui, a gente vai cair 10% ou vai aumentar 10%, entendeu? Para ter essa confiança e justamente você ajustar a parte do forecast. Mas falando em forecast, explica para o pessoal que está em casa aí, Jorge, o que é o forecast, o que você aconselha as pessoas que estão começando a construir um forecast básico na empresa. O forecast nada mais é do que a previsão de vendas, né? Então você pode fazer o forecast para o mês, o forecast para o quarter, o forecast para o H1, né? O H2, o half, o metade do ano, né? Ou o full year forecast, né? Então é a previsão de vendas. Então é quando você vai reunir o seu time e vai perguntar para cada um: e aí, para esse mês, quanto você está prevendo vender? Para esse quarter, quanto você está pretendendo vender? Para o ano, que é um desafio, né? Que é o forecast de longo prazo. Né? Que esse é um desafio que os vendedores maduros já conseguem ter uma previsibilidade maior. Os mais novos ainda vão desenvolver a habilidade, porque precisa conhecer a conta melhor, tem lá, entender o histórico da região, da conta, né? Entender o mercado. Importantíssimo, né? Histórico. Entender, né? o ciclo de venda do seu produto e o ciclo de aprovação lá do cliente. Sim. Né? Porque às vezes o usuário, ele... não, vou comprar, gostei. Aí entra o quê? No ciclo de aprovação dentro do cliente. Aí uma vez que foi aprovado, entra no ciclo de compras. Né? E dependendo do cliente, isso pode demorar meses. Né? E aí, se o vendedor não tem conhecimento desse processo, quando ele tem um ok do usuário final, ele já coloca no forecast, não vai acontecer para esse mês, mas ele não sabe que são 2 meses o ciclo de aprovação e compras, que na verdade você não forecasta agora para esse mês, você forecasta para daqui 2, 3 meses. Né? E Jorge, isso, na verdade, ele também tem um fator aí, dependendo do mercado que você está. Se for numa indústria de manufatura, é um tipo de forecast. Se for uma empresa, vamos supor, de serviço ou de venda de software, é diferente. Sim. Certo? É isso que você está falando. O lead time de fechamento é diferente. Total. É diferente você ter um carro para vender e é diferente você ter um software para vender. Certo? Porque o software mesmo tem aquele tempo de análise do cliente para ver se ele se adequa a um determinado processo. Entendeu? Agora o carro não. O carro é um produto que já está pronto. E a venda transacional é a venda complexa, né? Então, você pegou o carro, não é commodity, mas é um bem de consumo. Você já sabe que você quer, você já pesquisou. E é engraçado que hoje o cliente ele sabe mais que você do seu próprio produto. Né? Então, ele já chega, ele já sabe. Agora, por exemplo, um software ou um sistema,
Você tem lá a prova de conceitos, tem um monte de coisa que você vai trabalhando, né? Várias outras pessoas que você precisa influenciar no ciclo de vendas, né? Que torna o sales cycle maior, né? Então, isso que é muito importante também, você identificar no seu time de vendas o perfil de cada vendedor, né? O vendedor que ele tem um perfil transacional, o vendedor que ele tem um perfil técnico, o vendedor que ele tem um perfil de vendas complexas. Sabe como é que você faz isso? Tecnologia, ciência. Você pode testar o seu time, né? Então, hoje existem testes comportamentais, igual o DISC. Não sei se você já fez o DISC, né, tal, mas é um teste comportamental para vendedor. E aí o que acontece? Você consegue mapear o seu time de vendas, aquele que tem o perfil comportamental de transacional, complexo, e você começa a fazer os ajustes no time de vendas. Isso é importante, porque você identifica o tipo de vendedor que você coloca com o tipo de característica de um cliente. Total. Tem que dar match. Porque às vezes ele é um ótimo vendedor transacional. Aí você coloca ele para uma venda complexa. E aí ele não começa a dar resultado. É uma sequência de erros, né? Você não identificou que ele não tem o perfil. Olha, você identificou que ele tem potencial, não treinou ele, né? E vai lá esperando. Ele é um ótimo vendedor transacional. Aí você coloca ele numa venda mais complexa, o cara não performa, o cara é ruim, o cara é desligado. É igual gestor, né? Você promove uma pessoa que não está pronta para o cargo de gestão. Aliás, ninguém está pronto, né? Mas você promove um ótimo... É aquela frase, promove um ótimo técnico e ganha um péssimo gestor. Sim. Né? Sem preparar ele antes. O vendedor é a mesma coisa. Agora, Jorge, entrando aí um pouco nesse ponto que você colocou aí, construção de time comercial. Tem uma técnica para fazer isso? Tem um livro que te ensina a fazer isso? Você tem que ter feeling? Quais são os skills que um gestor tem que ter para construir um bom time de vendas? É assim, né? Eu tenho uma coisa bem particular minha. Né? Eu tenho para mim que as duas principais características de um vendedor, quando eu pergunto, dificilmente as pessoas vão falar o que eu quero escutar. Não, o vendedor ele tem que ser bom de conversa, ele tem que conhecer o mercado, ele tem que ter um monte de coisa. Isso para mim é o básico. Para mim, o vendedor de sucesso ele tem duas coisas: planejamento e disciplina. Isso é o que diferencia um vendedor de sucesso do vendedor comum. Né? Que ele planeja e ele tem a disciplina para executar o que ele planejou. Agora, como você monta um time de vendas? Né? Primeiro, você precisa entender o perfil, o seu produto. Né? Seu produto é um produto de venda transacional? É uma venda complexa? Baseado nisso... É uma venda muito mais técnica? Isso, é uma venda muito mais técnica. E eu vou te dar um exemplo do meu melhor vendedor hoje. Ele cuida de conta grande. Tá? Os principais clientes estão com ele. E quando eu trabalho com tecnologia, né? Vendo um produto de alto valor agregado, eu trabalho com a área de P&D, pesquisa e desenvolvimento. Então, eu vendo para cientista e pesquisador. Né? E aí o que acontece? O cientista e pesquisador, ele é um cara que conhece muito. E é engraçado que quando eu convidei essa pessoa para vir trabalhar comigo, antes de convidar, eu liguei para o antigo gestor dela. E eu disse o seguinte: olha, estou querendo contratar tal pessoa. O que você me diz dela? Cara, não perca seu tempo. Eu falei, por quê? Porque ele é muito analítico. Ele é muito técnico. Ele é muito isso, muito aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, é tudo que eu quero. Por quê? Você sabe o perfil do vendedor que você precisa para o seu produto em específico. Essa é a primeira coisa. Você precisa entender o perfil. Aí não é só vender. E outra, isso é importante porque você está falando com uma pessoa altamente qualificada. Você tem que, na verdade, falar com propriedade com essa pessoa e com conhecimento. Porque se você for questionado ali e não responder, e principalmente se você travar, com certeza a sua venda vai lá para baixo. Você não passa segurança. Você tem que passar segurança para o cliente. Então, nesse exemplo que eu dei, foi o meu melhor vendedor, porque eu já sabia qual é o perfil. E aí é importante entender que muitas vezes um vendedor ele não serve para uma determinada venda, mas para outra ele é o fit perfeito. E aí que vem entender qual é o seu produto, qual a característica do vendedor e procurar no mercado essa característica. Né? Então, o que a gente costuma fazer no nosso processo de seleção?
É um processo de seleção normal, como qualquer empresa, né? Começa lá com RH, começa com as entrevistas, né? E nós sempre aplicamos um teste. Né? Mas esse teste é para identificar o perfil da pessoa. Né? Não é para julgar, discriminar, mas para entender se ela tem esse fit. Porque olha só que interessante, né? Quando você aplica o teste comportamental, eu vou te falar a primeira vez que eu apliquei, foi um choque na empresa, ninguém conhecia essa ferramenta, né? E a hora que eu olhei aqui, que eu tenho um time de hunters, né? Que é o time de pré-venda, de prospecção, tem um time de closer e tem um time que cuida de contas nominadas, contas importantes. E aí eu apliquei o teste no time todo. Aí lá no time de hunter, eu olhei, ó, esse cara aqui, ele vai sair daqui a 3 meses. Ele é o melhor vendedor. Ele vai sair daqui a 3 meses. Ele não tem o perfil. Faz quanto tempo que ele está na empresa? Faz 3 meses. Então, ele está naquele gás, naquela empolgação, mas ele não tem o DNA daquilo que você precisa para essa função. Ele tem para essa função aqui. 3 meses depois, o que aconteceu? Saiu. Foi uma... Nossa, dizer, bola de cristal, não. Era o vendedor tiro curto para aquele segmento. Exatamente. Né? Então, é importante você entender isso. E o autoconhecimento é muito importante. Né? Quando eu falo, e é até engraçado, né? Eu estava num workshop que eu estudo muito, eu fiz MBA em gestão de pessoas, né? Esse tipo de coisa, e me perguntaram, Jorge, hoje qual é o seu maior desafio como gestor? Eu fiquei com dificuldade de responder. Eu falei, meu Deus do céu. E todo mundo falando, não, gente, é não sei o que, é aquilo. Eu falei, meu Deus, Jorge, qual que é a sua maior dificuldade? Isso foi numa sexta-feira. Eu passei o final de semana pensando nisso. Eu falei, meu Deus do céu, qual que é o meu maior desafio como gestor? Aí, conversando com outra pessoa, um gestor sênior, old school, compartilhei com ele. Falei, olha, me questionaram isso lá no treinamento. Eu tô aflito porque eu não consegui descobrir essa resposta. Ele falou, sabe por quê? Sabe qual é o maior desafio de um gestor? Seja gestor de vendas, gestor enfim, de produção, que seja. Autoconhecimento. Exato. Esse é o maior desafio, o autoconhecimento. Então, quanto melhor você se conhece, mais você se permite conhecer a outra pessoa. É isso mesmo. Mais você conhece a outra pessoa. Então, quanto mais você conhece o indivíduo do seu time, o colaborador, o seu vendedor, mais você consegue extrair dele. Quanto mais empatia você tem com o cara, mais ele confia em você. Mais a relação cresce. Mais aumenta o senso de pertencimento do cara no time. Legal. Bacana. E dá uma liga legal. Por quê? Ele vai confiar em você e vai compartilhar as dores. Porque o que nós temos lá na empresa nós chamamos de ambiente seguro. O que é um ambiente seguro? Sou eu e você. Então, o que a gente conversar aqui, só eu, você e Deus que sabe. Eu só vou externar se você me autorizar ou se você me pedir. Isso é importantíssimo. Para não ter quebra de confiança. Exatamente. E é nessa hora que ele fala, olha, eu não estou vendendo porque eu estou tendo problema na minha casa, por causa disso. Opa, peraí, vamos resolver. Porque às vezes você começa a criticar o vendedor que não está performando, mas peraí, vamos tentar, vamos puxar o histórico, vamos parar. Porque é o seguinte, né, a gente tem muito aquele lance de analisar dados e fatos, não é isso? E é assim, para tomar decisão, é isso que a gente faz no dia a dia. Né? Você olha os dados, os fatos, né? Os números não mentem. Mas a gente esquece muitas vezes que tem uma pessoa do outro lado. Exato. Que tem problemas como todo mundo. Né? Uma pessoa com altíssimo potencial que de repente vai deixar a empresa ou você vai mandar embora porque você não se permitiu entender o outro lado. E isso é importante, o Jorge, porque hoje a gente vê que a parte da motivação num time comercial é extremamente importante. Você tem... O desafio é você, de um líder ou de comercial, eu vejo, manter a sua equipe motivada, ter o propósito, entendeu? O porquê que ele está vendendo aquele produto, aonde eu quero chegar, como vender mais. E você tem que ser o quê? Aquela pessoa que motive essas pessoas, entendeu? Que puxe elas para quê? Para um objetivo final lá, que é a venda. Entendeu? E a gente vê que dentro do time comercial, se você não tiver essa motivação,
o time acaba se perdendo. Sim. Entendeu? Mas assim, falando um pouco de motivação, Jorge, a gente falou um pouco de forecast, construção de equipe comercial, vendas. Pegando esse gancho da motivação, o que você acha hoje que motiva as equipes comerciais hoje, seguindo até a parte do lifestyle, que a gente fala muito, né? Um pouquinho também da saúde mental. O que você acha que o comercial tá ali, tá de olho? É assim, né? O vendedor... Eu sou o rei dos bordões lá na empresa, né? Vendedor é igual atacante. O atacante vive de gol, o vendedor vive de pedido. Não é isso? E não existe gol feio, existe gol perdido. Então não tem pedido ruim. Cara, eu peguei o pedido, né? Então, mas o que motiva o vendedor? No primeiro momento, o vendedor DNA é o dinheiro. O vendedor, ele vende porque ele quer dinheiro. Mas existem outras coisas também que motivam o vendedor, né? Então, o vendedor, e aí, de novo, a gente volta lá na missão, visão e valor da empresa. Serve para qualquer um, né? O vendedor que está conectado com a sua empresa é um motivacional também para ele. O vendedor que acredita no produto que ele vende, porque é engraçado, eu lembrei sabe aquele aprendiz com o Roberto Justus? Sim. Teve uma final, eu falei, meu Deus do céu, cara, essa é uma sacada que foi sensacional, que é o seguinte, é o fato de você acreditar no produto que você vende, né? Porque se você... Lembra que você falou, se dá fraqueza, quando você acredita, você exala isso. Você é verdadeiro. De novo, cai no Triple T. Transparência, verdade e confiança. Exato. Né? Você acredita naquilo, né? Você não está tentando enrolar o seu cliente, você conta tudo para ele. E eu lembro que nesse episódio, na final, ele pediu para que cada desafiante vendesse o outro como campeão. Por que, no meu caso, Jorge, por que você acredita que o Cláudio deva ganhar o aprendiz? Aí a pessoa começava a vender o Cláudio. E aí pergunta, Cláudio, por que você acha que o Jorge deveria ganhar o aprendiz? Aí o Cláudio começou a vender o Jorge. No final ele falou, nenhum dos dois tá certo. Sabe por quê? Você não acredita nisso. Aí pergunta, Cláudio, quem que tem que ganhar? Sou eu. Exato. Então, você está vendendo uma coisa que você não acredita, você nunca vai vender. Isso é muito verdade, né? Então, o vendedor, ele tem que acreditar no produto, ele tem que estar engajado, né? Senão ele está ali só para ganhar dinheiro. Passa ali 2, 3 meses e sai. E já está procurando. Na verdade, no segundo mês já está procurando outro, né? Outra empresa para ir, né? E você vê assim, o grande... vamos chamar de KPI, né? De atingimento de meta. Primeiro, retenção de talento. E quanto mais experiente seu time de venda, isso aí parece básico, mas mais chance você acerta o forecast, mais a meta você atinge, porque é muito caro você capacitar um vendedor para o seu produto. Exatamente. No meu caso específico, é muito caro, né? O meu vendedor, ele começa a gerar resultado 1 ano e meio depois que ele entrou. Porque ele precisa do conhecimento técnico. Conhecimento técnico, conhecimento do mercado, a dinâmica é diferente, né? Então, às vezes, é um ótimo vendedor de carro, vai vender caminhão. Não é a mesma coisa. Sim. Vamos chamar o cliente, o ICP, o avatar que seja, ou, enfim, a persona é diferente que compra o caminhão, né? Não é a mesma coisa, é veículo... Não, quem compra é caminhoneiro, pô. Não é isso? Exato. Né? Então, você trazer o vendedor... É lógico, você tem a cenourinha que é a comissão, né? O vendedor vive de comissão, né? Então, isso é o principal. Agora, o fato dele estar identificado com o propósito da empresa, missão, visão e valor, faz toda a diferença. Que faz com que ele acredite na empresa, ele se mantenha na empresa, e você precisa criar um ambiente, e eu acredito muito nisso, tá, Cláudio? Um ambiente leve. Porque, lógico, todas as áreas têm pressão. Agora, vendas, a pressão não para. É constante. Vendas, ele é o coração da empresa. Você pode ter o melhor produto do mundo. Se não vende, não adianta, é só mais um produto. Não é isso? Tem até empresas que dizem o seguinte, que existem 2 tipos de profissionais, eu acredito em partes nisso, tá? Existem 2 tipos de profissionais na empresa, o que vende e o que ajuda a vender.
Né? Porque ou você está vendendo ou você está ajudando a vender. Se você está fabricando, você está ajudando a vender. Isso não quer dizer que vendas é o departamento mais importante da empresa. Não é isso. Né? Ele tem tanta importância quanto o financeiro, quanto a operação. Né? E ao mesmo tempo, quem suporta vendas, daqui a pouco ele estar vendendo. Porque Sim. todos nós somos vendedores. Todos Isso nós. é um fator muito importante, Jorge, que você falou aí. Todos nós. Porque outro dia eu estava numa reunião e aí as pessoas, não, quem é o responsável por vendas? Todo mundo, não, é pessoal comercial, tal. Eu falei, não, responsável por vendas é toda pessoa que está aqui nessa empresa. Desde o porteiro até aquela a resposta ajudante que eu você ajudo falou. a vender transporte pneumático. Exato. Por quê? Se você entra numa empresa e você identifica esse tipo de pessoa, que ela tá lá de olho na visão, isso é importantíssimo. Uhum. Então, gente, vocês aí que estão pensando que o grande responsável por vendas é o comercial, sim. Mas o restante da empresa também tem o seu papel nisso, tá? Todo mundo vende, né? Todo mundo vende. O maior vendedor do mundo, quem foi? Jesus Cristo. Aliás, não só Jesus, né? Todos os grandes profetas, né? Que eles venderam lá milhares de anos atrás e até hoje você compra. Exato. Até hoje você compra, né? Qual é o livro mais vendido do mundo hoje? É a Bíblia. Sim. Né? Todo mundo vende. Eu, por exemplo, né? Eu sou casado com a Vanessa. Beijo, Vanessa, te amo, né? Pai da Maria Eduarda, Maria Fernanda, filha da Dona Dalva, né? Aqui, ó. Seu Jorge, irmão da Bárbara, do Gabriel, né? Que estamos aqui em família. Mas como que eu conquistei a minha esposa? Eu me vendi para ela. Exato. Não é isso? A gente vende, né? Existe essa marginalização do vendedor, não é isso? Eu odeio vendas. Gente, na escola, vamos apresentar um trabalho para ganhar nota, você vai vender o seu trabalho, você vai apresentar. Exato. Não é isso? Então, a gente precisa tirar essa, eu não vou chamar de demonização, mas essa marginalização do vendedor. Né, que o vendedor assim, é uma coisa boa. Né? O vendedor ele é um profissional que ele é fundamental, né, na empresa. Como eu falei, vendas é o coração. É quem vai para o mercado captar recurso. Tem até um CEO de uma grande farma, ele se identifica como vendedor. É isso aí. Ele é o vendedor da empresa. Entendeu? Então, falando a respeito de vendas, na verdade, tem que enobrecer a área de vendas, porque é uma área, na verdade, que tem que ter aquela resiliência. Sim. Às vezes, você acha que você perdeu uma venda, você fez uma apresentação fantástica, aí você pega o feedback das pessoas com quem você fez, e aí está no papel delas, na verdade, que é da compra. Então, o produto de vocês tem um diferencial, mas em outro peca, tal. Por quê? Ali você está num ambiente de negociação. Sim. E você tem a falsa impressão que o pessoal não gostou do seu produto. Aí você ali, dando assistência, tal, aí você vê que valeu a pena aquele tempo de acompanhamento. Para quê? Para justamente fechar a venda. É isso aí. E aquilo que você falou no início é importantíssimo. Não existe venda perdida. Não tem gol feito, tem gol perdido. Exato. É isso aí. Entendeu? Então, é importante isso aí. A resiliência que você tem que ter na área de vendas é importantíssimo, entendeu? E para você convencer a pessoa a estar comprando o seu produto, é aquilo. Você tem que saber vender muito bem. Entendeu? A comunicação faz parte disso. Total. Você comunicação entendeu? É essencial. Né? Esse que nós chamamos de rapport com o cliente. Né? Você sentar com o cliente, né? Ouvir. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Por quê? Eu tenho que ouvir mais do que falar. Não é isso? E o vendedor, qual é a tendência dele, né? É sair falando sem escutar o cliente. Né? E outra, você concorda comigo que você está vendendo um produto e dependendo da característica do produto, é melhor você escutar qual é a dor do seu cliente. Aí você ataca exatamente a dor do cliente. Vamos supor que a sua plataforma tenha vários módulos. Mas ele quer só saber do módulo de qualidade, que é onde está a dor dele. E às vezes é um relatório, tá? Fala, eu resolvo o seu problema. Tá aqui, ó. Pronto. Mas isso aí é escutando.
e fazer as perguntas certas. Exato. É isso? Fazer as perguntas certas. Escutar Porque, na verdade, né, o vendedor ele sempre quer aumentar o escopo de fornecimento. Né? Mas, primeiro, conquista a confiança do cliente. Exato. Vende o que ele precisa. Né? Porque acho que acontece muito com a tecnologia hoje. Né? O pessoal foca muito na tecnologia em si, mas esquece o principal, que é a dor que essa tecnologia resolve. Isso é o principal. Qual dor que essa tecnologia resolve? Eu vou falar de IA. Pô, todo mundo fala de IA, que é engraçado, né? Eu dou aula de um módulo na FIA lá de excelência operacional, a parte de indústria 4.0, né? E é engraçado, só puxando um parênteses para isso aí, porque o pessoal foca muito na tecnologia, né? Robô, IA, enfim, machine learning, não sei o quê, e vamos implementar, mas pra Cadê quê? a dor? Que dor? Que dor você está resolvendo? Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Um assessment. Vamos fazer um assessment, entender? Vamos entender primeiro o cenário, aí depois daí, entendido o cenário, ok, aí que a gente vai estudar o que a gente vai aplicar, que tecnologia, né? Porque é meio. Exato. É um meio, né? Mas isso é o treinamento da escuta. Né? Eu fico naquela empolgação que eu tenho um produto sensacional, eu quero transmitir aquilo, começo a falar um monte de coisa, e às vezes eu começo a assustar o cliente. Uhum. E aí tem um livro que eu li ele faz uns 8 anos. Chama Great Demo. Né? Que é um livro que ele fala um pouco de técnicas para vender software. Né? E é engraçado que o que a gente, na maioria das vezes, eu quero vender um software. Uma coisa simples, tá? Eu começo a contar toda uma historinha, começo a construir uma coisa e lá no final da apresentação mostro o produto final para o cliente. É um storytelling. Mas o que acontece? Às vezes nisso, lá no final o cliente está assim, ó. Tá um storytelling para o cliente. Né? Qual que é a técnica do Great Demo? Você sabe da dor do cliente, você já lá de cara já abre a solução, que resolve a dor. Você captou a atenção do cara. Mas por isso que o assessment é importantíssimo. Total. Você tem que saber, porque você já vai preparado, né? Porque você começa a tentar contar toda uma história pro cara, às vezes ele nem quer saber daquilo. E uma coisa que a gente tem que ter... E outro tempo. O tempo. É isso que eu ia falar agora. Você tem que entender com quem você está falando. Quanto mais alto é o nível da pessoa, menos tempo você tem com ela. Já ouviram falar de elevator pitch? Pitch de elevador? Enquanto com o CEO de uma empresa que você quer vender. Você sabe que em 40 segundos, 30 segundos, o que você fala para essa pessoa para chamar atenção? É o tempo que o cara tem para te ouvir. E em 30 segundos você faz a venda. Ou você desperta a atenção que não, você vai falar com o meu diretor. Enfim, onde você captura. Né? Exatamente. Da mesma forma que você tem que ter essa noção. Senão você tem lá você tem 20 minutos para apresentar, você foca num monte de coisa que não tem nada a ver com a dor do cara. Você perdeu 20 minutos assim, importantíssimos. E é capaz dele nem receber você de novo. Não, não é muito interessante. Agora, se você entende um pouco, faz a pesquisa de mercado antes, né? E a gente tem uma metodologia lá na empresa que a gente sempre estuda muito bem o nosso cliente. Né? A gente usa muito o LinkedIn. Né? O Sales Navigator. Uhum. Então você começa a entender o perfil do cliente, né? O que ele gosta, o que ele faz, quais são os desafios da indústria dele, né? Antes de abordar o cliente. Sim. Você não é só encontrou assim, igual me dá uma raiva, você está em loja, você passa na frente, vem cá, você não quer ver não sei o quê? Não, pá, não quero. Eu nem entro na loja. Às vezes até eu poderia entrar, né? Mas você já é assustado. Então isso acontece muito hoje em mídia social. A pessoa vem fazer lá um approach contigo, porque você é um lead dela, mas ela não sabe nada de você. Exato. Não, faça o trabalho básico. Faça o seu assessment antes, né? Qual é a empresa? Qual negócio essa empresa está inserido? Quem são as pessoas que você vai falar? Já vai com o trabalho indicado. Chegando lá, você não vai precisar fazer um discovery. Já fez um pré-discovery. Uhum. Né? E aí você vai lá entender a dor do cliente. Isso é um trabalho do vendedor. Então ele já começa estudando qual é a empresa, qual é o negócio da empresa e quem são as pessoas com que ela vai falar. É importantíssimo isso. Jorge, estamos nos encaminhando para o final desse bate-papo muito enriquecedor aí a respeito da área comercial, de vendas. Queria agradecer aí você pelo tempo, por ter atendido a gente aí e ter dado um pouquinho do seu conhecimento aí para o pessoal que está em casa, até se aprofundar um pouco mais
Deixa aí para quem está começando na área comercial, que quer até desbravar essa área, que é uma área muito bacana. Fala um pouquinho para os nossos telespectadores aí. Entenda que todo mundo é um vendedor, né? O vendedor, ele é uma parte fundamental de qualquer negócio. Nenhum produto, você pode ter o melhor produto do mundo. Se você não vender, ele só é mais um produto. É isso? Então você precisa aí sim acreditar no que você faz, acreditar no seu produto, acreditar no seu talento, né? Você aí que é vendedor, né? Eu sei que vendedor tem que ter resiliência. Então eu acredito que vendedor disciplina, né? Planejamento, resiliência faz parte da nossa vida do ser humano, principalmente o empreendedor, né? O empreendedor ele tem esse desafio da resiliência. Leia bastante, estude bastante, use a tecnologia a seu favor. Então, hoje você tem muitas ferramentas digitais que podem te ajudar a alavancar suas vendas. Não pare no tempo, né? Sempre estude uma metodologia nova, busque conhecimento constante, porque o vendedor ele tem que estar constantemente aprendendo. Tá? Porque o que eu acredito? Hard skill, tudo bot vai fazer. Uhum. Agora, soft skill, só o ser humano faz. Então, você que é vendedor, aperfeiçoe seu soft skill. Busque o que nós chamamos de autoconhecimento. Ótimo. É isso? E entenda seu cliente, acredite no seu produto. Curta, siga e compartilhe. E ative as notificações. Obrigado, Jorge. Falou, até mais. Tchau, pessoal.